Bem-vindo à leitura de Provérbios. Hoje é dia 3 de setembro. Nós estamos usando nesse mês de setembro de 2025 a versão da nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução mais atualizada para facilitar o conhecimento da palavra de Deus para colocarmos em prática. Hoje nós vamos falar sobre o valor do favor de Deus. O que é o favor de Deus? Dizemos que alguém está nos fazendo um favor quando a pessoa age com boa vontade e faz alguma coisa boa para nós. E Deus, ele age com boa vontade e faz algo excelente para nós quando nós entregamos totalmente a nossa vida a ele. E Provérbios, o capítulo 3, revela isso, que existe uma dimensão onde Deus derrama o seu favor. E hoje nós vamos ler sobre o valor do favor do Senhor, o valor do favor de Deus. Você sabe qual é o valor do favor de Deus? O favor de Deus é inestimável. Deus, ele criou todas as coisas. Se você honrá-lo acima de tudo, ele dará a você o favor dele. E imagine o favor do grande Deus, o Todo-Poderoso, como não é bom, como não é maravilhoso o valor do favor de Deus, do favor do Senhor. Então, Provérbios 3 fala sobre isso, sobre o valor do favor de Deus. Vamos ler Provérbios 3, lembrando que esse mês nós temos 30 dias. Você que está acompanhando esta série, no dia 30 de setembro, nós vamos ler os capítulos 30 e 31, porque Provérbios tem 31 capítulos. Então você pode ler Provérbios todo o mês. E se você lê Provérbios durante 2 anos e coloca em prática, você toma decisões mais inteligentes e resolve muitas coisas na vida. Mas se você fizer isso durante todos os meses por 5 anos, tem um livro que conta que você fazendo isso consegue prosperar em todas as áreas da vida. Fazendo isso todos os meses, colocando em prática sempre os textos que você medita durante 5 anos, fazendo isso todos os meses. 5 anos, considerando 12 meses, corresponde a ler e praticar provérbios por 60 meses. 60 meses, são 12 vezes 5. Em um ano, você lê 12 vezes. Em 5 anos, você lê 60 vezes. Então veja que a repetição na leitura de provérbios e a repetição em colocar em prática e colocar em prática faz você receber o melhor que Deus tem para a sua vida. Provérbios capítulo 3 nos fala assim: Filho, não se esqueça os meus ensinamentos, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos, então lembre para colocar em prática. 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Aqui começa o favor de Deus. Se você obedece os ensinamentos dele, você vai receber o primeiro favor. Ele vai te dar uma vida longa. E ele vai te dar uma vida não só longa. Você pode ter uma vida longa, mas com muitas tristezas. Ele vai dar uma vida longa e cheia de sucesso. Versículo 3. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então, se você for leal com Deus e com as pessoas, e se você for fiel a Deus e com as pessoas, e guardar a lealdade, ser leal e ser fiel com as pessoas e com Deus, você vai agradar a Deus e aos homens. As pessoas, Deus e as pessoas gostam da companhia de pessoas que são leais e que são fiéis.
pessoas que praticam o bem, pessoas que fazem a coisa correta, que fazem a coisa certa, que são fiéis a Deus. Você vai agradar a Deus e vai agradar aos homens. Procure sempre ser fiel, correto, honesto, verdadeiro, justo, bondoso, amoroso, paciente. Você vai agradar a Deus e vai agradar aos homens. Vai agradar às pessoas. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração. De todo o coração. Tem pessoas que confiam apenas uma parte da vida para Deus. Tem outras partes que elas falam, isso aqui Deus não age. Deus age sobre tudo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. 6. Lembre de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor. Temer significa respeitar em primeiro lugar. Respeite em primeiro lugar o Senhor, e não faça nada que seja errado. 8. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Até quando você fez alguma coisa errada e quando você começa a corrigir e não errar de volta e não errar mais e não continuar fazendo a coisa errada, quando você vai alinhando e consertando o que você faz, Deus vai curando você. Por isso que o versículo 8 fala, será como um bom remédio. Ele vai curando aquilo que está ferindo você. Talvez você se envolveu com alguém, teve um mau sócio, teve um contrato que não foi honrado, mas se você corrigir e começar a andar no caminho reto, saindo de sociedades ruins, corrigindo as coisas no seu casamento, nos seus relacionamentos, Deus ele vai alinhando, endireitando o seu caminho. Versículo 9. Adore a Deus. Adorar significa dar honra, dê honra a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Tem pessoas que não gostam de falar de dízimos. Falou de dízimo, a 10ª parte do que recebe, que está em Malaquias, no capítulo 3, que fala que devemos honrar a Deus com o que recebemos, porque é Ele que nos dá vida, as pessoas entortam a boca. Mas veja, o versículo 9 fala, adore a Deus, se você honra a Ele por tudo que Ele tem dado a você, ofereça o que a sua terra produz de melhor. 10. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Aqui existe uma promessa. Você pode fazer um desafio com Deus. Quando você ora e devolve, restitui. Você não dá o dízimo, você devolve. Porque a Bíblia fala que é um dever honrar a Deus. Alguns não querem cumprir esse dever, pensam que não tem esse dever. Mas é a Bíblia que diz isso, são as Escrituras que dizem isso. Lá em Malaquias 3 está escrito, você pode fazer prova de Deus. Trazei os vossos dízimos à casa do Senhor e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. O próprio Deus fala, e depois fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus. E aqui nós vemos que também está escrito que você pode fazer prova. Vamos ler de volta o 9 e o 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Ofereça o que a sua terra produz de melhor. 10. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Aqui está feita uma promessa. Então você pode orar e dizer, Deus, não está acontecendo isso, então eu não vou devolver mais. Porque não está acontecendo. Mas se você tem fé e acredita realmente na palavra, você vai continuar devolvendo e dizendo, Deus vai derramar. Porque Deus pode provar você para ver se você realmente ama a Ele, se você é fiel a Ele. Mas aqueles que amam a Deus, eles vão permanecer e receberão os depósitos cheios. E quando fala, você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar, o vinho fala a respeito de alegrias. Você terá tanta alegria que você, prosperidade e bens que você não terá onde armazenar. Isso aqui também é favor do Senhor.
É um favor de Deus, dele derramar bênçãos, honrando a sua gratidão. Versículo 11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende. 12. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Os versículos 11 e 12 também nos ensinam que é o bem do Senhor. É um favor do Senhor quando ele nos corrige. Você gosta de ser corrigido? Talvez você vai dizer, eu não gosto. Mas veja o favor que Deus está fazendo por nós. Quando ele fala, meu filho, se você andar aqui, você vai receber o mal, porque esse caminho no final, lá na frente, é perigoso para você. É um favor quando Deus fala que essa pessoa que você está namorando não é dele. É um favor quando ele fala que esse sócio não é para você. É um favor quando ele fala, não vá por esse caminho. Ele está abençoando o seu futuro. Versículo 13. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. 14. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. 15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. 16. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Deus está dizendo aqui do 13 ao 16. Você vai ser feliz se você buscar sabedoria, se você buscar conhecimento, inteligência, entendimento, prudência, discernimento, essas coisas, o conselho, a instrução, todas essas coisas estão relacionadas com a sabedoria. A justiça, a honestidade, a correção, a verdade, a retidão, tudo isso está ligado à sabedoria, a ter sabedoria. Buscar conhecimento a respeito de o maior número de assuntos que você puder. Existem duas sabedorias, a vertical, de cima para baixo e de baixo para cima, que é a sabedoria relativa ao nosso relacionamento com Deus, e a sabedoria horizontal, em que nós aqui estamos olhando para as coisas da terra e vamos aprendendo as coisas dessa vida. Temos que aperfeiçoar a nossa sabedoria vertical, relacionamento com Deus, e o conhecimento das coisas dessa vida. Quanto mais você conhece, mais você tem acesso a pessoas, a informações, a negócios. Então, ter a sabedoria horizontal, que é a desse plano terreno, abre portas para nós, e a sabedoria vertical nos livra do mal, porque Deus nos mostra o caminho certo. E a sabedoria, ela vale mais do que o dinheiro. Você pode ter muito dinheiro e cair em um buraco e perder tudo o que você ganhou. Mas com a sabedoria vertical e horizontal, você consegue aplicar bem o que você tem e ganhar o dinheiro. E com a sabedoria, você cuida melhor da sua saúde. Você não se alimenta de qualquer maneira. Então, a sabedoria oferece uma vida longa, porque você cuida da sua saúde e você também ganha riquezas, porque você sabe como aplicar o seu dinheiro e como trabalhar de maneira diligente. E você também consegue honra, porque você sabe como tratar bem as pessoas. Com a sabedoria você consegue isso. Então, versículo 17. Ela, que é a sabedoria, torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Mais um favor do Senhor. 18. Os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará vida. 19. Foi com a sabedoria que o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento ele colocou o céu no lugar próprio. 20. A sua sabedoria, que é a sabedoria dele, fez os rios nascerem, e fez as nuvens darem chuva à terra. 21. Em outras palavras, o versículo 19 e 20. Deus usa a sabedoria para tomar as decisões dele. Deus nos ajuda porque ele tem sabedoria. Deus é o dono da sabedoria e com a sabedoria é que acontece o bem e o sucesso. Então a sabedoria vem de Deus e a sabedoria é a coisa principal para buscarmos, para recebermos o favor de Deus. E o favor de Deus, ele contempla vida longa, cheia de sucesso,
que nós vimos no começo do capítulo. Depois contempla riquezas e honras. E depois contempla segurança. São as coisas que o favor de Deus contempla para nós e recebemos o favor de Deus quando buscamos a sabedoria. Quando, como está aqui no versículo 1, quando não esquecemos os seus ensinamentos. Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos, porque 2, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Agora, prosseguindo no versículo 21, filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. 22, elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. 23, você caminhará seguro e não tropeçará. 24, quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. 25, você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. 26, pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Ele vai te dar livramento. Você vai ser livre de cair em armadilhas. A armadilha do mau sócio, a armadilha do mau negócio, a armadilha da mulher que parece ser uma boa esposa, mas que na verdade não é. Ele vai livrar você quando você buscar a sabedoria. Você vai ser capaz de perceber o perigo. 27. Sempre que puder, ajude os necessitados. Aqui é mais um conselho. 28. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. 29. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. 30. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. 31. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. 32. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. 33. Não adianta, 31 e 32, não adianta você ficar com inveja de quem faz o mal. Ele faz o mal, ganha uma vantagem hoje e amanhã ele vai receber o castigo pelo que ele fez de errado. 33. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. 34. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. 35. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Portanto, vale a pena você buscar a Deus, como diz o versículo 1. Não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Vale a pena você meditar em provérbios e colocar em prática, porque você receberá o favor de Deus. O favor de Deus inclui vida longa, cheia de sucesso, que nós lemos aqui no versículo 2. Inclui também o que está no versículo 16, né? Ela oferece vida longa e também riquezas e honras. E ela também nos dá segurança, o 17. Ela torna a vida agradável, o favor do Senhor, o favor de Deus, torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz, traz felicidade, como diz o 18, os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Esse é o valor do favor do Senhor, do favor de Deus. O favor de Deus, ele é inestimável. E para você acessar o favor de Deus, você precisa lembrar sempre dos conselhos de Deus e colocar em prática, e você vai receber o favor dele, que nos traz todas essas bênçãos que nós lemos aqui em Provérbios 3. Lembre sempre, o favor do Senhor, o favor de Deus, é o melhor lugar para se estar nessa vida e na eternidade. Na eternidade, ele nos dá um favor de morarmos para sempre com ele no céu, se você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que já recebeu, continue firme no caminho. Se você ainda não recebeu, vamos fazer uma oração para você receber Jesus. E você vai meditar em Provérbios e vai colocar a palavra na prática e vai ser salvo por ele. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador.
Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir aqui na terra e até a eternidade. Amém. Nessa oração, você recebeu Jesus. Agora você tem o seu nome escrito no livro da vida que está no céu e tem o Espírito Santo. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que não precisa adorar nenhuma imagem e nenhum santo, porque Jesus já morreu e já ressuscitou. Ele está vivo por mim e por você. Batize-se nas águas. Procure informações a respeito do batismo nas águas nessa igreja e participe da ceia, que é um momento em que as pessoas comem uma partícula de pão e bebem um cálice com suco de uva que representa o corpo de Cristo e o sangue dele. O pão representa o corpo de Cristo que foi morto por nós, para nos perdoar os pecados. E o cálice representa o sangue dele que nos limpa dos pecados. Quando você participa da ceia, comendo o pão e bebendo o cálice, você come o pão, você está ganhando força para segui-lo. Você bebe o cálice, você está recebendo a purificação dos pecados. E ganhando força e purificação aqui na terra, você vai morar com ele no céu para sempre e andando por esses princípios que estamos lendo em Provérbios, você receberá o favor do Senhor. E o valor do favor do Senhor é inestimável. E traz a verdadeira vida com alegria, realização, vida longa, sucesso e bênçãos de riquezas e honra, segurança e paz. É isso que ele tem no favor dele para mim e para você. Deus abençoe seu dia, hoje e sempre, grandemente. Continue ao longo desse mês com a leitura de Provérbios. E se você conhece alguém que precisa encontrar Jesus, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também saiba do favor de Deus, porque o favor de Deus não é só para mim, é para todos nós. Como nós lemos no final do capítulo 3, se você pode fazer o bem para o seu próximo, faça agora. E não faça o mal para o seu vizinho. Se você pode fazer o bem, como nós lemos aqui, se você for leal e fiel, se você for uma pessoa fiel a Deus, de compartilhar o bem da palavra dele com outras pessoas, ele também vai abençoar a sua vida. Você agradará a Deus e aos homens. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. A graça e paz de Cristo. Amém.